matéria orgânica. Por que isso? Porque o solo é a parte mais importante que nós temos. E a matéria orgânica é o que dá vida ao solo, entendeu? Então, o solo pode ser um solo arenoso, um solo mais argiloso, mas se você tem um manejo ecológico do solo adequado, que você trabalha a matéria orgânica, você melhora tudo. Então, não quer dizer que um produtor que tem um solo mais arenoso, aquele solo venha a ser pior do que um mais argiloso. Não, de jeito nenhum. O que vale ali é você manter o solo vivo, e você só mantém o solo vivo com micro-organismos. É assim, uma mulher fértil é aquela que pode ter um filho, não é isso? Então, um solo fértil é aquele que gera vida. Então, um solo onde você usa veneno e adubo químico, que eles falam adubo químico como fertilizante, isso aí não fertiliza nada. Na realidade, ele vai alterar toda a química do solo, a biologia do solo, a própria estrutura do solo, né? Então, um solo fértil, ele tem que ter todas essas... a parte biológica, a parte física do solo, a parte química do solo, tudo em condições ideais. Então, ele tem que estar bem equilibrado, e se você só tem um solo fértil com muita matéria orgânica. Então, a quantidade de matéria orgânica você pode usar, tem que usar quanto mais matéria orgânica, melhor. A roçagem é que vai te dar uma condição, porque mais você roça e a planta, tem plantas que têm uma resistência, ela começa a formar sua copa de novo, aí você roça de novo e vai mantendo o solo sempre coberto. E aquelas plantas que morrem, que ficam a raiz lá, essa raiz é rapidamente decomposta pelos micro-organismos e já vão deixar galerias para filtração da água, e os micro-organismos vão sobrevivendo, e você vai ter um equilíbrio, porque quem vai te dar todo o equilíbrio é a vida do solo. A vida do solo protege a planta e protege o solo. Fornece nutrientes também. Então, se você tiver matéria orgânica, não tem problema de nematóide. Por que esse pessoal que trabalha com veneno tem tanto problema de nematóide? Porque mata toda a vida do solo, entendeu? Então, você usa o veneno, você vai desequilibrar tudo. É muito interessante, porque, na verdade, a gente pode fazer o solo, né? Nós podemos fazer o solo. E como eu coloquei lá no início, é o solo que dá a sustentação para a planta, né? Então, gente, estamos aí com as boas dicas, né, do Edivaldo, e aproveitem, tem algumas dúvidas, perguntem. Se não quiserem falar, porque estão mais tímidos, escreve aqui no chat, mas não tem aqui ninguém, é como o Edivaldo falou, aqui ninguém é doutor, todo mundo tem seus conhecimentos e tem seus saberes, né? Então, é uma troca. Eu sempre digo lá no curso que a pergunta que você pensa que é a pior pode ser a melhor. Então, a gente não tem pergunta ruim nem pergunta boa. Todas são importantes. E a gente sempre diga. A Eliane Bastos, ela colocou até aqui, aqui não usamos veneno, porém o nematóide está aqui demais. As plantas lindas, aí do nada começam a morrer. O que pode estar acontecendo aí, Edivaldo? Falta de matéria orgânica. Eu pergunto, o solo dela está coberto com matéria orgânica? É isso que eu ia dizer, Edivaldo. Um grande erro que a gente comete é deixar o solo nu, né? Muitas vezes roça o solo todo, a gente só falta varrer para poder deixar tudo ali limpinho. Pois é. Achando que vai ser bom é um grande erro, né? Pois é, porque o problema é o seguinte, tem gente que vai fazer a agricultura de base ecológica, mas faz meia boca, tá entendendo? Então, meia boca, ela nunca tá 100%, tá ruim. Porque você não cobre o solo, não tem uma biodiversidade, né? Então, se você tem uma biodiversidade, você vai ter lá o Bacillus subtilis, que vai controlar esse nematóide que está aí, entendeu? E outras, a Belvéria bassiana, que está no teu solo, vai controlar ele. Então, essas vidas do solo
estão protegendo a planta, porque a vida do solo, 99% de todos os micro-organismos do solo depende da planta viva. Menos de 1% é que é patógeno que mata a planta, tá entendendo? Então, se você não tem quem proteja, eles vão chegar lá, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar matéria orgânica, cobertura de solo. Cobertura de solo. Tinha um produtor, bem aqui na Queimada do Claro, topado de nematóide, produtor orgânico. Aí o que é que eu chego na roça dele, tá com o solo totalmente nu. Quando a gente começou a fazer uma intervenção lá, acabou o nematóide. É bem interessante isso, e aí eu vou falar para a Eliane exatamente. Porque às vezes a gente pensa que a agricultura orgânica é só não usar o veneno, né? Por quê? Porque para as outras formas de fazer agricultura, resolve-se tudo com veneno. Né? Apareceu um nematóide, vai lá, bota veneno. Apareceu uma vaquinha, vai lá, bota... Vaquinha é aquele bichinho, né? Vai lá, bota veneno. Apareceu uma lagarta, vai lá, bota veneno. E para gente, não. Para gente é um contexto todo, tá tudo junto, misturado, né? Então, não é só não usar veneno. Estou vendo sua carinha aqui, Eliane. Não é só não usar veneno, né? É cuidar para que esse solo tenha essa diversidade, né? Que o Edivaldo está falando. E aí uma forma é você utilizar esses compostos, mas também usar os biofertilizantes e as coberturas. Então, eu estava agora fazendo um canteiro aqui para plantar a batatinha inglesa, né? Aí, a gente cobriu com madeira mesmo, restos de galho, sabe? Para não ficar... Levantamos um pouquinho o canteiro, mas em volta, onde eu piso, onde eu ando para ir com o regador e tal, a gente cobriu, né? Inclusive tinha uma palha de milho, usamos ali para ficar tudo coberto. O solo coberto, além de ter essa questão de vivificar o solo, né? De trazer essa questão da diversidade de vidas no solo, tem uma outra questão, que aliás é ela que faz que tenha mais vida. Ela segura mais água por mais tempo. Então, se você observar na sua roça, você pode até fazer esse experimento. De um lado do canteiro, você coloca bastante matéria para degradar ali, pode ser até os galinhos mesmo, cortadinho, picadinho, e ali... ou capim roçado, alguma coisa roçada ali, e do outro lado você deixa nu, para você ver o que vai acontecer. Porque a gente molha a horta, né? A horta a gente molha, mesmo que não tenha chuva, a gente vai lá e molha. E aquela umidade, ela permanece. Enquanto que a outra água vai evaporar mais rápido, né? Onde o solo está coberto, vai... permanecer mais tempo úmido. Então, e aí vai propiciar que esses fungos, essas bactérias, essa microvida, né, esteja ali. Então, é muito importante essa observação que o Edivaldo faz, né, da cobertura morta, sabe? Se possível, também uma cobertura viva, se possível. Então, volta bote flores, bote cravo de defunto, que é ótimo repelente, né? Nesses canteiros que eu fiz de batatinha, por exemplo, o que eu plantei em volta da batatinha, próximo da batatinha? Hortelã, salsa e coentro. Num canteiro eu plantei bastante coentro, no outro salsa e no outro hortelã misturado ali. Por quê? Porque são raízes rasas, né? Ela tem a raiz fácil ali e também vai proteger a batatinha. Então, vai ficar tudo coberto, tudo sombreado também. Então, é ir pensando o que combina com o quê, né?
E hoje a gente já tem uma vasta literatura aí, né, Edivaldo? Com certeza. Tem pessoas aí que a gente pode consultar também. Então, é o seguinte, veja só, o que você falou aí, Brisa. Você tem uma ideia, 1 quilo de esterco segura 10 litros de água. Então, eu tenho que cobrir o solo. Primeiro, eu cobrindo o solo, eu vou diminuir a perda de água por evaporação. E vou segurar mais umidade no solo, né? Porque o vento também não vai levar água. Outra coisa, eu vou manter um local propício para os micro-organismos sobreviverem lá e se multiplicarem. Então, quando a gente fala em roçagem, a gente está roçando, mas a planta está viva, entendeu? Porque quando a gente trabalha essas ervas da região, elas são adaptadas. Então, se você tem muita planta que você corta e ela brota aqui na caatinga, entendeu? Então, ela vai continuar viva. E aí, tem gente que quer o quê? Que ela não venha nascer. Por exemplo, agora, nesse momento, nós estamos vivendo agora no mês de outubro, tem um monte de gente queimando a roça. Para quê? Destruir as sementes para não nascer na época da chuva, para diminuir capina. Então, eles estão fazendo aí um desserviço para eles mesmos, tá entendendo? Porque a biodiversidade é que vai fazer acontecer a coisa. Então, se eu trabalhar contra mim, eu estou botando fogo. Estou matando, queimando a matéria orgânica, queimando toda a semente que nós temos lá e estou matando os micro-organismos do solo. Então, o que é que eu estou fazendo? Nada. Eu estou destruindo essa região aqui do território do Grecia, ela foi totalmente impactada pelo homem. Aqui se produziu muito. Por que parou de produzir? A destruição do solo aqui, muito grande. Você ter um solo fértil, bom, rico, como o Direcê, você tem que mandar manutenção a ele para ele continuar sendo. Por quê? Se eu dou manutenção a um solo mais fraco, eu vou ter um solo melhor do que um solo originalmente fértil, sem cuidados, tá entendendo? Então, nós temos aqui um solo erodido, né, um solo totalmente compactado. A gente perde por ano no mundo se perde 5 milhões de quilos de solo, ou de hectares, só pelo fato da erosão. Então, nós temos no mundo uma área maior que o Brasil, totalmente em fase de desertificação. Por quê? O manejo totalmente errado. O agronegócio não é à toa que o cara sai do Rio Grande do Sul que vem para o oeste da Bahia. Para que ele vem? Por que ele saiu de lá? Saiu de lá porque destruiu a área dele. Então ele está vindo para um lugar que tem terra mais barata para trabalhar. Mas vai destruir lá também. Estão destruindo o cerrado todo, acabando tudo. Quando acabar o cerrado, você vai ver o Rio São Francisco secar, o Rio Amazonas. Inclusive, nós fizemos até um artigozinho aí, no Cultura e Realidade, sobre o cerrado. Quem quiser ler, só é colocar lá, Cultura e Realidade, Cerrado, que vai aparecer lá, o artigo que a gente fez. E aí, o que acontece? Nós temos que manter os bens naturais. E só se mantém fazendo um trabalho a nível de agricultura de base ecológica. A agricultura convencional não segura nada, não. Está destruindo tudo. O agricultor familiar, esse aí, ele é muito... Vamos dizer, a agricultura familiar, ela é muito mais, vamos dizer, segura do que a agricultura. Elevados, porque ele precisa pagar dobra. O familiar não. Quando ele pata, ele está ganhando. Quando ele vende o mesmo preço que ele gastou, ele ainda está ganhando. E o outro não. Portanto, abrir essa mente para isso. Tem mais uma pergunta aqui para você. Diante de uma análise de solo, onde mostra a sua deficiência nutricional,
como corrigir esse solo com adubação orgânica, já que temos solos cultivados há gerações? Essa pergunta é do Vanderlei. Com matéria orgânica, biofertilizante, por análise de solo, primeiro que a análise de solo, essa que eles fazem no laboratório, não retrata a realidade do solo. Ele vai dizer o quê? Que aquele solo tem disponível, naquele momento, tais elementos. E ele vai te fazer uma recomendação química do que tu tem que usar. Tantas toneladas de N, tantas toneladas de P2, tonelada de potássio. Pronto. Por quê? Ele não está disponível para a planta. O que vai estar disponível, quem vai disponibilizar, quem é? Os micro-organismos. Então, se eu meto adubo químico, essas toneladas todas, eu vou o quê? Do solo. Alterando o pH do solo, a vida que vai estar lá não vai viver mais. Por quê? Ela é adaptada a um determinado pH. É a mesma coisa. Se eu pegar um peixe do Rio São Francisco e jogar na água do mar, ele vai sobreviver? Provavelmente não. Por quê? A condutividade elétrica daquela água lá é em torno de 50. Então, a gente precisa o quê? Ter um local adequado. E a gente só tem um local adequado para a vida daquele solo sobreviver, mantendo o solo com as suas condições, né? Cobertura, matéria orgânica, ele não estando compactado. Então, essa análise de solo vai chegar a uma conclusão de um determinado agrônomo. Eu sou agrônomo, mas eu trabalho com outra visão. Ele vai te recomendar um adubo químico para tu usar. O que vai acontecer? Tu vai colocar sal na tua pH. Então, é por isso que muitos agricultores convencionais vivem mudando de área. Por quê? Eles levam tanto adubo químico que altera o pH, e o pH 6,5, 7, já não tem mais os micronutrientes disponíveis para a planta. Por isso que eles vão usar também os micronutrientes, Pocan, tudo. Por quê? Já não estão mais liberados, entendeu? Então, essa análise de solo, ela não vai te dar uma fotografia verdadeira, porque os minerais que estão lá ainda vão ser disponibilizados, se tiver matéria orgânica, para ter a vida do solo lá, para ele mobilizar esse trabalho que está liberado, tá entendendo? Você esqueceu os demais. E outra coisa, nós temos uma quantidade imensa de nutrientes no solo, inclusive nutrientes que nós nem conhecemos, que a planta puxa, sem a gente saber, e a análise química só se baseia praticamente, se for adubação de cobertura, em nitrogênio, fósforo, potássio, mas os outros todos são importantes. Eu não sei se eu respondi aí o que o Vanderlei fez a pergunta. Se o Vanderlei tiver mais alguma dúvida, ele pode... Nós temos aqui no nosso limite de tempo, né? Mas, Vanderlei, ficou ok? Tá ok? Se não, a gente dá aí mais uma... Ele pode... Se ficou alguma dúvida, ele pode fazer o seu questionamento aí tranquilamente. Isso. Beleza, deu para entender aí. Valeu, obrigado. Ótimo. A gente são já 2, né? E eu só tenho a agradecer a Edivaldo, foi uma aula muito bacana. Estamos aí construindo nossa nova forma de Edivaldo. Nós também lá na Bahia estamos desse jeito aí. E com a gente lá também, se precisar, e agradecer aí aos mais de 50 participantes que estiveram aqui conosco nessa tarde. Mas antes de encerrar, nós temos que combinar aqui o tema da próxima aula e os participantes, né, do próximo.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.